Olá a todos, pessoal! Hoje trago para vocês a parte 2 do vídeo dos mistérios brasileiros obscuros e perturbadores. Um vídeo onde eu apresento casos de mistérios que aconteceram no nosso país e que não são muito conhecidos. Muita gente gostou do primeiro vídeo que eu fiz e algumas pessoas pediram para fazer a parte 2, então aqui está. Eu acabei demorando um pouco porque não é tão fácil encontrar casos que não são muito conhecidos, mas acho que eu consegui encontrar alguns bem interessantes. Então vamos ao vídeo. Roberto Gomes era um médico oncologista que atuava na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Na vida pessoal, Roberto tinha uma família estável com sua esposa e 4 filhos. E na vida profissional, o Dr. Roberto era um médico respeitado e renomado, não só em Vitória, mas em todo o estado. Em 26 de novembro de 2014, Roberto, com 67 anos, saiu de Vitória e foi até São Paulo para participar de um evento sobre oncologia. Naquele evento também ocorreria o lançamento de um livro no qual Roberto atuou como coautor. O título do livro é Prevenção do Câncer. Antes de embarcar para São Paulo, o homem não demonstrou nenhum comportamento fora do normal. Ele se despediu da esposa e embarcou bem cedo num voo para São Paulo. No dia 28 de novembro de 2014, uma sexta-feira, Roberto ligou para sua esposa dizendo que voltaria para a Vitória no dia seguinte, no sábado, mas infelizmente isso não aconteceu. Isso porque mais tarde, no dia 28, Roberto desapareceu sem deixar rastros. O médico foi filmado por câmeras de segurança do hotel onde ele estava hospedado, que ficava na Avenida Paulista. Ele aparece vestindo um casaco preto e carregando uma sacola plástica. As câmeras filmam Roberto por volta das 11 da manhã. Primeiro ele aparece na recepção do hotel e depois aparece saindo do prédio, sendo esse o último registro conhecido do médico. Quando saiu do hotel, Roberto não estava com seu aparelho de celular e também não carregava nenhum documento pessoal. De acordo com a esposa de Roberto, ele tinha o hábito de sair sem seus pertences, porque ele tinha medo de perder os documentos. Portanto, praticamente todos os objetos pessoais de Roberto ficaram no hotel em que ele estava, indicando que ele provavelmente pretendia retornar em breve. A única coisa que ele carregava quando foi visto pela última vez era uma pequena sacola plástica, sendo que o conteúdo dessa sacola não é conhecido. É possível notar que existe um objeto dentro da sacola. De acordo com algumas análises feitas pela polícia, é provável que esse objeto seja uma garrafa d'água, embora não seja possível afirmar com certeza. Uma das primeiras suposições que foram feitas acerca desse caso foi a de que Roberto teria se perdido, e como ele não estava com o celular, ele não conseguiu pedir ajuda. E essa teoria faz bastante sentido, afinal São Paulo é uma cidade gigantesca e não é difícil para alguém que não conhece a região se perder por lá. Além disso, foi apontado por algumas fontes que Roberto possuía alguns problemas mentais. Eu não encontrei muitas informações sobre isso e sobre quais seriam esses problemas exatamente, afinal existem pouquíssimas fontes sobre esse caso, mas aparentemente esses problemas mentais que ele tinha eram leves e provavelmente tinham alguma relação com perda de memória. Mas caso Roberto tenha se perdido, como ele não foi visto em mais nenhum lugar na cidade? A cidade de São Paulo é extremamente monitorada. Câmeras de segurança podem ser encontradas em diversos estabelecimentos espalhados pela capital paulista. Mesmo assim, o Dr. Roberto não foi visto em mais nenhum lugar depois de sair do hotel em que ele estava hospedado. Meses se passaram e nenhuma descoberta foi feita acerca do desaparecimento do homem, e conforme o tempo passava, mais especulações surgiam. Começaram a surgir vários relatos de supostos avistamentos de Roberto em outras cidades do Brasil. Nessa filmagem, por exemplo, que foi capturada alguns meses após o desaparecimento, é possível ver um homem com um porte físico semelhante ao de Roberto andando por uma cidade de Pernambuco, mas não é possível afirmar se esse homem é realmente Roberto. Essas alegações fazem surgir outra pergunta. Seria possível que Roberto tenha desaparecido propositalmente e estaria vivendo normalmente em outra cidade ou até mesmo fora do Brasil? Apesar de existir essa possibilidade, essa hipótese é improvável. Roberto tinha uma família estável e uma carreira bem-sucedida na cidade onde morava, então o homem aparentemente não tinha nenhum motivo para decidir fugir do nada. Uma das teorias mais comentadas acerca desse caso é a de que o Dr. Roberto teria se perdido em São Paulo, possivelmente durante uma crise psicológica.
E após se perder, é possível que ele tenha passado mal, já que existem fontes que apontam que ele estava fazendo uso de medicamentos fortes naquele momento e também não estava se sentindo muito bem no dia em que desapareceu. A família do homem percorreu diversos hospitais na cidade, na esperança de que, caso Roberto tivesse passado mal, ele tivesse ido parar em algum desses hospitais. Mas infelizmente nenhum sinal do homem foi encontrado. Roberto Gomes, um renomado médico oncologista capixaba de 67 anos, desapareceu misteriosamente após sair de um hotel na Avenida Paulista. Atualmente, mais de 10 anos após o ocorrido, o paradeiro do Dr. Roberto permanece desconhecido. Em julho de 2020, na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, Fábio Abraão Jorge de Araújo, um garotinho de 11 anos, passou mal depois de comer uma marmita que havia sido doada. O garoto foi levado em estado grave ao hospital, onde foi constatado que ele havia sofrido uma paralisia cerebral. Infelizmente, essa paralisia causou danos irreversíveis ao garoto. E o motivo da paralisia foi um veneno que estava presente na marmita que ele comeu antes de passar mal. A marmita estava envenenada com um veneno usado para matar ratos, popularmente conhecido como chumbinho, veneno esse que é proibido no Brasil desde 2012. Além do garoto Fábio, pelo menos 3 outras pessoas também receberam marmitas envenenadas como doação. Dessas 3 pessoas, 2 eram moradoras de rua que infelizmente vieram a falecer após consumirem o conteúdo das marmitas. A outra pessoa era uma adolescente de 17 anos que também passou mal, mas sobreviveu. Sendo assim, era quase certo afirmar que as marmitas que foram doadas a essas pessoas haviam sido envenenadas propositalmente. Mas quem teria feito isso e por quê? Uma das primeiras coisas que foram feitas nas investigações a respeito desse caso foi tentar traçar uma rota para a origem das marmitas. Ou seja, a ideia era descobrir de onde as marmitas vieram. Foi descoberto que, na noite de 21 de junho de 2020, um morador de rua chamado Wagner Aparecido Gouveia de Oliveira havia recebido 5 marmitas como doação de membros de uma igreja da cidade. As imagens que vocês estão vendo mostram o momento em que os voluntários da igreja entregam as marmitas para o morador de rua. Esse morador de rua, que recebeu as marmitas como doação, faleceu após consumir uma das marmitas. Só que antes de falecer, o homem havia dado 3 marmitas para o pai do garoto Fábio. O pai do garoto compartilhou as marmitas com seu filho e com uma adolescente, e foi assim que as marmitas se espalharam entre essas pessoas. Como eu disse, o momento em que as marmitas foram doadas foi capturado por uma câmera de vigilância. Uma pastora evangélica de 51 anos que trabalhava na igreja e que era responsável por preparar as marmitas reconheceu seu carro nas filmagens. Então, ela decidiu ir até a delegacia para esclarecer a situação. De acordo com a mulher, ela trabalhava na igreja como voluntária e fazia doações de marmitas em São Paulo há mais de 10 anos. No dia em que os moradores de rua faleceram, ela disse que havia preparado as marmitas normalmente, como sempre fazia. Ela preparou arroz, feijão, repolho e salsicha e entregou os alimentos para o morador de rua em um posto de gasolina. Inclusive, a mulher havia guardado uma parte dos alimentos que foram preparados naquele dia na geladeira de sua casa. Esses alimentos foram analisados pela polícia e eles não estavam envenenados. Outras pessoas da igreja, incluindo alguns familiares da mulher, também consumiram as mesmas marmitas que foram doadas naquele dia, e ninguém passou mal. A polícia investigou a cozinha da igreja onde as refeições foram preparadas e nenhuma substância tóxica foi encontrada. Por conta disso, a polícia acredita fortemente que as marmitas não foram envenenadas na igreja enquanto estavam sendo produzidas, mas sim que elas foram envenenadas depois de serem doadas. De acordo com algumas fontes, existe a possibilidade de os envenenamentos terem sido feitos com o objetivo de vingança, já que um dos moradores de rua que faleceu após consumir o alimento teria se envolvido em uma briga com um homem desconhecido alguns dias antes de seu envenenamento. Na ocasião, o morador de rua estava defendendo uma mulher que estava sendo assediada por um homem. A polícia realizou mais algumas investigações e entrevistas com pessoas de interesse, mas nada muito relevante foi descoberto, nenhum suspeito foi identificado e o caso foi arquivado. Sendo assim, o caso das marmitas envenenadas de Itapevi continua sendo um grande mistério sem solução. A
A foto que vocês estão vendo mostra uma mulher chamada Ana Paula Moreno Germano. Quando essa foto foi capturada, em 2009, Ana Paula tinha 23 anos e tinha acabado de conseguir um emprego novo. A jovem morava na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, e a empresa onde ela trabalhava ficava no bairro Alphaville, na cidade de Barueri, a cerca de 35 minutos de onde ela morava. Na madrugada do dia 3 de outubro de 2009, Ana Paula saiu de casa onde morava com a família na cidade de Carapicuíba e partiu em direção à empresa. Mas infelizmente ela nunca chegou lá. A mãe de Ana Paula, que trabalhava na mesma empresa que sua filha, chegou ao trabalho naquela tarde e foi informada que Ana Paula não havia comparecido ao emprego naquela manhã. A mulher tentou ligar para sua filha, mas ela não atendia. De acordo com algumas fontes que eu pesquisei sobre esse caso, o trabalho de investigação realizado pela polícia foi bastante ineficiente e a maior parte do trabalho investigativo foi feito pela mãe de Ana Paula. A jovem costumava ir de ônibus para o trabalho. Então a mãe dela entrou em contato com a empresa que operava a frota de ônibus da cidade e foi descoberto que o cartão de ônibus de Ana Paula não havia sido usado naquele dia, indicando que ela provavelmente desapareceu antes de entrar no ônibus. Em seguida, a mãe da jovem conseguiu permissão para verificar algumas câmeras de segurança na região de Alphaville, onde Ana Paula trabalhava. Observando essas câmeras, não foi possível encontrar nenhum registro de Ana Paula, sugerindo que ela desapareceu antes de chegar em Alphaville. A mãe chegou inclusive a contratar um técnico para vasculhar o computador de Ana Paula, com o intuito de encontrar algo que ajudasse a descobrir o paradeiro de sua filha, mas nada foi revelado. A falta de pistas fez com que a polícia decidisse concluir o caso 10 anos depois do ocorrido. Mas a mãe de Ana Paula nunca desistiu de encontrar a filha, e mesmo com a decisão da polícia de arquivar o caso, a mãe da jovem continuou investigando por conta própria. E durante essas investigações, a mulher fez uma descoberta bastante curiosa acerca desse caso. Ela descobriu que o CPF de Ana Paula havia sido cadastrado no governo para receber um auxílio emergencial durante a pandemia. Essa solicitação foi feita na cidade de Salvador, na Bahia, e o valor recebido do auxílio foi de R$ 5.200. Ou seja, Ana Paula, que desapareceu em 2009, teve seus dados usados em um cadastro do governo. Sendo assim, surgia um grande ponto de interrogação. Será que foi a própria Ana Paula que fez esse cadastro ou foi outra pessoa utilizando os dados dela? Obviamente, caso esse cadastro tenha sido feito pela própria Ana Paula, isso poderia significar que ela desapareceu por conta própria e que possivelmente ainda estaria viva e morando em alguma cidade do Brasil. Mas se esse for o caso, por que Ana Paula decidiu desaparecer deliberadamente? De acordo com a mãe dela, a jovem era carinhosa, sempre se despedia da mãe antes de sair para o trabalho e aparentemente não tinha nada que indicasse que algo de ruim pudesse estar acontecendo na vida dela. Além disso, caso Ana Paula tivesse decidido fugir, certamente ela teria levado o dinheiro dela, mas de acordo com a mãe dela, a conta bancária de Ana Paula nunca teve nenhum saque ou tentativa de saque desde o desaparecimento da jovem. Algumas investigações realizadas pela imprensa revelaram que havia 7 endereços no Brasil, sendo 5 deles na cidade de Carapicuíba, com contas de consumo sendo emitidas no CPF de Ana Paula. Contas como conta de luz, água e telefone estavam sendo geradas com o documento da jovem. Isso fez com que as teorias de que ela ainda estaria viva ganhassem forças, mas também existe a possibilidade de os dados de Ana Paula estarem sendo usados por outra pessoa, talvez algum parente ou algum criminoso que roubou os dados dela. Mas o motivo dessa pessoa estar usando o CPF de Ana Paula ainda não é conhecido. O desaparecimento de Ana Paula, apesar de ser até que bastante conhecido, possui pouquíssimas fontes a respeito e não há praticamente nenhuma evidência concreta que indique o paradeiro da mulher. Ah, e vale lembrar que existe um vídeo que mostra uma mulher em situação de rua que algumas pessoas pensaram se tratar de Ana Paula, mas já foi comprovado que não é o caso. Sendo assim, o desaparecimento de Ana Paula Moreno Germano permanece não solucionado. Janaína Freire Gonçalves nasceu na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A mulher é descrita como trabalhadora, ambiciosa, independente e apaixonada por esportes. Em 2022, depois de passar um tempo desempregada no Brasil, a mulher decidiu deixar o país e tentar a vida nos Estados Unidos. A família dela, incluindo seu único filho, ficou no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a mulher morava na cidade de Elizabeth, situada no estado de Nova Jersey.
Em julho de 2023, Janaína começou a se relacionar com um homem americano chamado Brandon Trevisono, e cerca de um ano depois eles se casaram. Durante o tempo que passou nos Estados Unidos, Janaína teve vários empregos. Ela chegou a trabalhar como dançarina exótica, barista e personal trainer. No dia 10 de março de 2025, na época em que trabalhava como personal trainer, Janaína, com 48 anos, foi vista por algumas colegas de trabalho saindo da academia onde ela trabalhava. Algumas fontes dizem que ela também chegou a ser vista depois de sair da academia, entrando no apartamento onde ela morava com Brandon. Depois disso, Janaína desapareceu misteriosamente. Uma amiga de Janaína ligou para ela na manhã seguinte, mas ela não atendeu. A amiga achou estranho porque Janaína era uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, estava sempre postando fotos e sempre com seu celular na mão. Algum tempo depois, essa amiga decidiu entrar em contato com Brandon, o marido de Janaína, para perguntar o que estava acontecendo e por que a mulher não estava atendendo as ligações. Quando Brandon foi questionado sobre o paradeiro de Janaína, ele disse que havia se mudado do apartamento onde morava com ela e que não sabia onde ela estava. Isso é um pouco estranho considerando que eles eram casados. Então, a amiga de Janaína reportou o desaparecimento dela para as autoridades americanas. Não existem muitos detalhes sobre as investigações que foram feitas, mas é sabido que os policiais investigaram o apartamento onde Janaína e Brandon moravam e também o carro da mulher. Os investigadores ficaram cerca de 3 horas no apartamento do casal, mas aparentemente nada relevante foi encontrado. Pelo que eu pesquisei, as autoridades chegaram a conversar com Brandon, mas eu não sei se eles chegaram a considerá-lo uma pessoa de interesse. Mas o fato é que, através de algumas amigas de Janaína, descobriu-se que ela e Brandon tiveram uma discussão algum tempo antes do desaparecimento da mulher. Essa discussão ocorreu depois que Janaína descobriu que Brandon ainda mantinha contato com sua ex-mulher, que morava com a filha dele em outra cidade. Janaína sabia que Brandon tinha uma ex-mulher e uma filha, mas ele havia dito a ela que não tinha contato com essa mulher e que ela estava internada em uma clínica psiquiátrica, o que não era verdade. Na verdade, a ex-mulher dele estava bem, morava com a filha deles e ele as visitava com uma certa frequência. Quando Janaína descobriu que Brandon estava mentindo sobre seu relacionamento com sua ex-mulher, ela ficou extremamente magoada e decidiu se separar do homem. O desaparecimento dela ocorreu 4 meses após essa discussão. Na noite em que ela desapareceu, alguns vizinhos relataram ter ouvido o casal brigando no apartamento deles. E também naquela noite, Brandon foi filmado pelas câmeras de segurança do prédio entrando e saindo diversas vezes do apartamento, mas eu não encontrei a informação de se Janaína também aparece nessas filmagens em algum momento. Infelizmente, as fontes a respeito desse caso não fornecem muitos detalhes. Também foi descoberto que Brandon teria roubado cerca de $100 mil e um carro da herança do pai dele, que faleceu em 2018. Outra descoberta curiosa é que a mãe de Brandon, uma mulher chamada Robin Trevisono, também desapareceu em janeiro de 1997, aos 28 anos, em um caso que nunca foi solucionado. Isso não tem nada a ver com o desaparecimento de Janaína, mas eu achei interessante mencionar aqui. É inegável que existem muitas coisas que fazem com que Brandon pareça bastante suspeito. O fato de ele ter simplesmente saído do apartamento onde morava com a esposa e não ter nenhuma ideia de onde ela poderia ter ido, ter mentido sobre o relacionamento com a ex-mulher e ter brigado com Janaína pouco tempo antes do desaparecimento dela, são coisas que nos fazem questionar seriamente se ele poderia ter algum envolvimento com o desaparecimento da mulher. Mas é importante deixar claro que não existem provas nem evidências concretas que indiquem isso, pelo menos nada que tenha sido divulgado ao público, já que a polícia se recusou a informar se Brandon é ou não uma pessoa de interesse nesse caso. Além disso, de acordo com o filho de Janaína, que foi até os Estados Unidos para procurar pela mãe, Brandon foi bastante atencioso com ele e se demonstrou aberto para ajudar com o que fosse possível para encontrar a mulher. Janaína Freire Gonçalves desapareceu em março de 2025 depois de sair do trabalho nos Estados Unidos, e seu paradeiro permanece até hoje desconhecido. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de trazer casos obscuros que ainda não foram comentados por outros canais. Mas quando se fala de mistérios brasileiros, é muito difícil encontrar casos que ainda não foram comentados por outros canais. Então eu demorei um pouco para encontrar esses casos e por isso que o vídeo demorou para sair. Se você tem alguma sugestão de caso, quer que eu cubra algum caso específico, deixa aqui nos comentários que eu sempre anoto todas as sugestões de vocês, tá bom?
E caso você tenha gostado do vídeo que acabou de assistir, considere deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais na divulgação. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.